Livro de Números, capítulo de número 22. Números, capítulo 22, do versículo de número 1, leitura até o versículo 35. Nós chegamos no capítulo 22, irmãos, a uma das histórias favoritas de muitos cristãos no decorrer dos séculos. A história de Balaão e sua jumenta já ocupou por muitos séculos os púlpitos das igrejas, enquanto seus bancos cheios estavam atentos para ouvir mais uma vez essa narrativa extraordinária. As referências a essa história, elas sempre foram abundantes, de modo que não eram incomuns em discursos públicos, inclusive na fala cotidiana, no dia a dia do povo, quanto mais influente era a fé cristã no Ocidente. Infelizmente, hoje essa história tem sido negligenciada, porque para muitos a ideia de um jumento falante é ridícula. Aparentemente é um milagre grande demais para o homem moderno do nosso tempo. Entretanto, são esses mesmos modernistas ou evolucionistas dos nossos dias que acreditam em milagres verdadeiramente estupendos e ao mesmo tempo contraditórios, como algo, por exemplo, que trata sobre a criação do universo e eles afirmam que o universo surgiu do nada, ou eles afirmam que a geração da vida se deu de forma espontânea a partir de uma não-vida, ou seja, não foi gerado por outra vida, e assim por diante. De modo, irmãos, que tais crenças, de fato, exigem uma maior fé do que a fé dos cristãos, porque seria uma fé grande e extremamente absurda. Mas o fato é, nós continuamos a proclamar a verdade gloriosa de que a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia diz que o Deus que criou todas as coisas pode fazer, sim, um jumento falar. Então vamos observar a narrativa, conquanto seja longa, eu me deterei aos pontos mais importantes nesta noite, ou seja, eu não trarei uma exposição versículo por versículo, ou me demorarei naquilo que não nos interessa hoje, pelo menos hoje. Então, Números 22, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco.
Tendo se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zipó: Peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fez eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. A nossa primeira leitura permanecerá até o versículo de número 35, lembrando que essa história impressionante começa no capítulo 22, mas vai até o capítulo de número 24. Lembre-se, Israel agora enfrentava uma nação poderosa e maligna. Essa nação se chamava Moabe. O seu rei se chamava Balaque. E Balaque estava determinado, irmãos, a não deixar Israel passar, nem ser ignorado. Entretanto, Balaque estava plenamente ciente dos milagres que cercavam Israel do Egito até as fronteiras de Moabe. E ele também reconheceu a proeza militar de Israel contra 2 grandes reis, Seom e Og. Vocês lembram a história? Qual foi o resultado disso então? Sabendo também do descontentamento e da ira periódica de Deus contra o seu povo por sua desobediência,
Balaque resolveu tomar uma estratégia diferente. Ele pensou: eu não vou guerrear de imediato contra os israelitas. Eu sei quem é o Deus deles. Eu não vou enviar os meus exércitos primeiro, porque eu já sei o que aconteceu com dois grandes reis, Seom e Og. Mas eu vou tomar uma estratégia diferente. O que foi que ele fez? Ele decidiu trazer para a sua terra um profeta não judeu, e assim como Jetro, o sogro de Moisés, era um sobrevivente dentro de uma terra pagã, daqueles que ainda criam no Deus verdadeiro, mesmo não sendo um israelita. E Balaque então fez o quê? Eu vou trazer esse profeta, ele não é israelita, mas para invocar a maldição de Javé sobre o povo de Israel. Veja que a crença desse rei moabita, ela era muito comum naquele tempo. E veja que ainda hoje esse tipo de crença é muito comum em nossos dias. Que crença é essa? Pensar que um homem pode, por meio de algum dispositivo ritual, algum tipo de oração, exercer controle sobre Deus. Colocar uma guia nele, dizer o que ele deve fazer. Lembrem-se que algumas igrejas evangélicas ainda hoje têm a prática de realizar isso por meio de correntes de oração. O que por si só seria uma boa ideia se não fosse o objetivo crer que uma grande quantidade, um grande número de orações manipulará a vontade de Deus. Parece que ainda hoje a igreja em nossos dias se esqueceu do exemplo do nosso próprio Redentor, no jardim do Getsêmani em seu sofrimento. O Evangelho de Lucas registra a oração do Senhor, e os irmãos conhecem muito bem: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. O que foi que Balaque então fez? Ele mandou chamar esse profeta, como ele se chamava? Balaão. E o objetivo então do rei moabita era controlar e frustrar os propósitos de Deus, que era o de conduzir Israel até a terra de Canaã. E observem que ainda hoje o homem moderno tem objetivos parecidos. Como é que os teóricos da ciência chamam alguns de seus experimentos? Eles chamam de simulação divina. Balaque então, ele estava determinado a devastar Israel de qualquer maneira. Curiosamente, o nome Balaque significa devastador, ou aquele que devasta. Então, qual é a atitude dele? Vocês viram na narrativa, ele vai enviar mensageiros a uma região chamada de Petor, que significa o rio. É provavelmente uma referência ao Eufrates. Qual a distância? Cerca de 640 quilômetros de Moabe, e eles Balaque envia mensageiros para buscar Balaão até ele. A viagem duraria pelo menos aí uns 10 dias. Veja que foi um grande investimento, considerando aquele tempo. Agora, o que nos deve chamar a atenção, e por vezes muitos pensam de forma equivocada: seria Balaão um profeta crente e ele cometeu um deslize? Seria Balaão alguém que conhecia a verdade, mas por um momento ele experimentou fraqueza e ele cedeu à tentação de desobedecer a Deus? Veja só, a própria narrativa vai nos apontar um caminho contrário, e as próprias referências bíblicas a respeito de Balaão também dirão isso. Eu quero mostrar pelo menos 3 para vocês nesta noite, somente no Novo Testamento. Vamos para 2 Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2. Veja que interessante. Se Balaão tivesse sido um homem
que como profeta tivesse apenas cometido um erro, mas se arrependido do que fez, ele não seria reconhecido como o Novo Testamento faz referência a ele. Veja, 2 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 12, falando dos falsos mestres ou falsos profetas, o apóstolo escreveu: esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Notem o verso 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Essa é a primeira referência neotestamentária a quem foi Balaão. Agora vamos para Judas. Vejam o verso de número 11, por favor. Judas, verso de número 11. Verso 10 diz: estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Segundo exemplo, percebam, ele está tratando de Balaão como um dos maus exemplos na Bíblia de falsos mestres ou falsos profetas. O que é curioso aqui, irmãos, é que você vai perceber por 3 vezes Balaão dizendo o quê? Deus mandou que eu não falasse nada que fosse contrário ao povo de Deus, não é verdade? Aí, quando nós lemos, parece, a impressão primeira é que Balaão estava querendo obedecer. Mas vocês notam o que é que segue? Mas fica um pouquinho para eu orar a Deus, para ver o que é que ele diz. Esse é o problema. Deus diz, não vá. Ele diz, olha, Deus diz para eu não ir. Mas fica mais um pouco, deixa eu perguntar a ele se não dá certo. Por isso que Pedro vai dizer, o que estava movendo o seu coração não era obedecer a palavra de Deus, mas era a ganância por aquilo que ele poderia ganhar, mais uma vez, no seu exercício profético. Outra informação interessante é que a arqueologia descobre, depois dessa história bíblica, que Balaão era muito famoso naquela região. Ele foi citado muitas vezes como alguém muito conhecido e que tinha essa prática. Ou seja, ele era reconhecido como um profeta, um encantador, um tipo de feiticeiro, e que ele então fazia coisas impressionantes para aqueles que o buscavam e pagavam por isso. Última referência, ela é dada pelo próprio Cristo. Veja Apocalipse capítulo 2, por favor. Quando o Senhor está endereçando uma carta ao pastor da igreja em Pérgamo, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, observem o que ele diz a respeito de Balaão. Judas, o irmão de nosso Senhor, escreve o que nós lemos em sua carta, verso 11. Agora, o nosso próprio Senhor, Jesus Cristo, ele se refere a Balaão como um tipo de homem reprovável. Observem, verso de número 14. Eu vou ler a partir do verso de número 13, quando o Senhor diz que conhecia aquela igreja e o seu pastor. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Verso 13, Apocalipse 2. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas,
minha testemunha é meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Observe o verso 14. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, e aí ele vai recordar essa história marcante, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Quando você continua a leitura da história e da narrativa, que lembrem-se, começa no capítulo 22 e vai até o capítulo 24 de Números, depois, se vocês não leram, vejam o capítulo 24, vai acontecer justamente o que o Senhor depois iria dizer. Por meio dos conselhos impiedosos de Balaão, Balaque então influenciaria o povo de Israel a pecar contra o Senhor. Por que essas referências, irmãos, aqui bíblicas, elas são importantes? Porque, como eu disse aos irmãos, aparentemente, em todos os aspectos, Balaão parecia ser um verdadeiro crente, até que a sua fé foi colocada à prova. Ele então vai revelar o seu caráter reprovável, esse caráter vai se tornar evidente, e Balaão vai vivenciar milagres e revelações, mas ainda assim ele vai optar pelo caminho mau. Há uma outra evidência clara no próprio texto, que Deus já havia reprovado a atitude de Balaão. Vocês lembram quando eu disse que ele consultava o Senhor, e o Senhor dizia, não faça. E então ele dizia aos delegados enviados pelo rei Balaque, olha, o Senhor não disse para eu fazer, eu não posso dizer nada contra o povo dele, mas fiquem comigo, eu vou consultá-lo novamente. Vejam que na última consulta, quando o Senhor disse assim, vá, acompanhe esses últimos delegados, mas só diga o que eu mandar a você. Quando você entra no episódio da jumenta, observem como Deus vai tratar a questão. Olhem novamente para o versículo 24, por favor, de Números 22. Versículo 22, perdão, do capítulo 22. Lembrem-se que quando o Senhor falou a Balaão de noite, no verso 20 ele disse, se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Ele então vai se preparar no versículo 21, e aí o que é que acontece no versículo 22? Deus já sabia o que estava no coração dele, por isso a sua ira se acendeu contra ele. Ele ainda estava em viagem, lembrem-se, quando o Senhor coloca o seu anjo para que ele fosse então morto. Então, ele aparentemente, em todos os aspectos, parecia um bom profeta. Mas Balaão, ele na verdade estava apenas jogando e ganhando tempo. Ele estava vendo qual seria o melhor momento para tirar vantagem. Então, quando os homens de Balaque chegam, ele vai pedir, como eu disse a vocês, que passassem a noite ali, enquanto ele buscava o conselho de Deus. Em um primeiro momento, esses homens, aqueles que vão são mais simples, mas Deus vai deixar bem claro que ele não deveria fazer o que Balaque queria, deveria rejeitar a oferta daquele maldoso rei. Mas aí o resultado é que ele continua a ser cada vez mais lisonjeado. Veja novamente os versículos 15 a 17. De novo o rei Balaque vai enviar uma delegação ainda mais respeitada. Ela é formada por príncipes. Ela terá um número maior de homens, e eles são mais honrados do que os primeiros. Notem, os primeiros já eram respeitáveis para representar como embaixadores o rei de Moabe. Mas Balaque vai sendo considerado, aos olhos humanos, alguém muito importante. E nessa segunda delegação, quando eles se dirigem até ele, veja que ele vai dizer que nem que recebesse uma casa cheia de ouro ou de prata, ele poderia fazer algo que Deus não o mandasse fazer. Mas ele continua, como eu disse a vocês, jogando. Ele vai esperar sempre uma brecha.
Ele vai tentar sempre encontrar um espaço nas exigências de Deus para poder então alcançar os seus objetivos escusos. Então, nesta última vez, ou neste último momento, Deus vai dizer para ele seguir com aqueles homens. Balaão estava com 2 servos, e eles então se dispõem a acompanhá-lo, e ele estava seguindo o propósito do seu coração. Veja que interessante. Deus sabia, como eu disse a vocês no versículo 22, das más intenções do coração daquele profeta, e por isso ele estava muito irado com ele. Balaão não estava indo como porta-voz de Deus, ele nunca teve isso por propósito, mas os seus propósitos eram de lucro. E aí neste ponto, observem como é interessante o que está acontecendo aqui, irmãos, porque o paralelo entre Balaão e sua jumenta vão sugerir algo impressionante para nós nesta noite. Sugere que a capacidade de declarar a palavra de Deus não é necessariamente um sinal da santidade do profeta Balaão, pois apenas Deus pode usar qualquer um como seu porta-voz. Ele pode usar até algum homem ímpio. Ele usou o próprio Balaão. Em toda palavra, irmãos, profecias e outros dons espirituais estáticos são considerados sinais de inspiração. Mas lembrem-se, não necessariamente de santidade ou de uma posição correta diante de Deus. Falsos profetas podem predizer o futuro com precisão. Veja novamente o que diz Deuteronômio 13, por favor. Deuteronômio capítulo 13. Fala algo a respeito disso. Eu queria mostrar a vocês nesta noite. Deuteronômio 13, por favor. Veja que interessante essa passagem aqui. Versos de 1 a 5. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. E o verso 5, esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, e vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Paralelismo, então, que encontramos entre a história do profeta Balaão e sua jumenta, sugerem para a igreja ainda hoje, irmãos, que a capacidade de declarar a palavra de Deus não é necessariamente um sinal de santidade da parte do homem, como não era um sinal da santidade em Balaão, mas apenas uma lembrança para nós que Deus pode usar qualquer um como seu porta-voz. Agora existe ainda algo mais impressionante. Este é um fato humilhante. Se não falarmos ou agirmos por Deus, o que é que vai acontecer? Ele pode usar uma jumenta para realizar a sua vontade, porque o nosso Deus é Deus. Não somos tão importantes quanto frequentemente pensamos que somos. Lembrem-se, Balaão era conhecido em todo o Antigo Oriente. Para Balaão, 2 delegações, promessas de muitas riquezas da parte de um rei poderoso, rei de Moabe, Balaque. Deus então humilha aquele homem tão conhecido e reconhecido, fazendo com que uma jumenta o exortasse por sua maldade em chicoteá-la. A narrativa então nos lembra, irmãos, que no caminho com seus 2 servos,
Balaão, montado em sua jumenta, esbarrou com o anjo do Senhor em seu caminho. A princípio, o anjo do Senhor estava sendo visto apenas por aquele animal. A jumenta viu o anjo do Senhor com a espada na mão e então primeiro se desviou. A narrativa fala sobre isso. Na segunda ocasião, então, havia um muro de pedra de cada lado e ela se espreme para não enfrentar aquele anjo terrível. Na terceira ocasião, então, porque o anjo a perseguia, tendo o profeta montado sobre ela, ela resolve deitar-se. Quando ela deita, ela esmaga um pouco a perna de Balaão, e Balaão então vai espancá-la com maior força. Furioso ele faz isso, e o que Deus então concede à jumenta, verso 27. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Deus então concede a fala àquele animal, que então vai protestar contra as surras levadas por seu dono. Balaão vai dizer então que o seu desejo era ter uma espada na mão para matar a jumenta, tamanha a sua ira, e ele não conseguia enxergar. Ele que era o vidente, ele que era o feiticeiro, o encantador, o profeta daquela região, tão aclamado, tão poderoso, tão conhecido, não conseguia enxergar quem estava com a espada diante dele, prestes a matá-lo. Mas ele queria uma espada para matar aquele pobre animal. O que acontece então no verso 31? Observem, Deus vai abrir os olhos a Balaão. Quando ele vê o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, ele vai prostrar-se com o rosto em terra e vai inclinar a sua cabeça. Ele vai fazer isso com medo. E o que ele ouve do anjo do Senhor, verso de número 32, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A motivação então do profeta Balaão nunca foi honesta, para a glória de Deus ou para o serviço do Altíssimo. Ele então vai confessar que havia pecado e ele vai se oferecer para voltar para a sua casa no verso 34. Entretanto, Deus vai ordená-lo a seguir a sua viagem, mas vai adverti-lo no verso 35. Fale somente a palavra que eu te mandar falar. Ele então vai e segue com os príncipes de Balaque. Há toda uma ironia, irmãos, nessa narrativa, porque por mais perverso que fosse Moabe, não era uma nação cananita, não fazia parte da terra de Canaã, nem fazia parte da terra prometida. Mas o rei Balaque, com medo, ele vai antecipar um problema que já estava em sua cabeça. Vai que Israel também deseje me destruir. Qual foi o resultado de tudo isso? Sua própria mente e imaginação criaram um problema que resultou em tragédia. É curioso também que a terra de Midian vai se unir a Moabe nesse medo. O verso 7 nos diz que a primeira delegação a Balaão incluiu anciãos de Moabe e também de Midian. Observem como é interessante o que toda essa narrativa ela vai revelando a nós. A segunda delegação incluiu não apenas homens mais importantes, mas lembrem-se, também promessas ainda maiores, aparentemente na suposição de que a dignidade de Balaão como profeta exigia algo portentoso. E
tudo isso foi muito lisonjeiro para aquele profeta. Mas lembrem-se novamente, irmãos, a ironia da passagem de hoje, quando Deus torna visível a ele a sua palavra por meio de uma jumenta, antes de se revelar a Balaão o que ele estava fazendo, zombando da dignidade pomposa e do seu orgulho e pretensão humanas. É como se Deus dissesse: Balaão, você não é nada. Olha quem está falando contigo. Um animal mudo, que não se comunicava, está falando como um homem para você, que se diz um grande profeta. Por que, irmãos, essa passagem é tão relevante para os nossos dias hoje? Porque com o passar do tempo, até mesmo respeitados estudiosos do Antigo Testamento começaram a dizer que isso não foi real, foi apenas um sonho de Balaão. Foi apenas uma visão que ele teve. Mas o texto fala claramente que Deus humilhou aquele homem, que se considerava tão grande como profeta, quando foi exortado por um animal. Verso 24, ele diz: pequei. E aqui nós temos um bom exemplo de uma falsa confissão. Observem que não há uma referência específica à verdadeira natureza do que ele fez quando pecou contra o Senhor, e também nenhuma evidência de um coração novo. Ele apenas usou meras palavras, honrando ao Senhor com os lábios, mas o seu coração estava bem longe dele. Sobre a oferta dele, observem, para voltar para a sua casa, ela foi tão hipócrita quanto a sua confissão. O versículo final então encerra dizendo o que o Senhor ordena a Balaão: vai com os homens, porém somente a palavra que eu disser, essa falarás. Irmãos, esta é uma palavra de Deus também para nós nesta noite. O homem em sua estupidez, o homem em sua arrogância, soberba, crê que pode corrigir ou aprimorar a revelação divina, que pode melhorar a palavra de Deus. O homem acredita que a sua contribuição é importante e essencial para Deus, e infelizmente a ironia de Deus nesta narrativa se perde no homem, especialmente nos dias atuais. A verdade é, e eu repito para nós nesta noite, Deus não precisa da gente para nada. Nós é que precisamos desesperadamente dele. Deus pode tirar a sabedoria da boca de um jumento para confundir o homem. Cristo Jesus disse aos seus inimigos em seus dias, durante o seu ministério terreno, que se os homens não clamassem, as pedras clamariam. E eu pergunto, duvidaríamos que Deus não pudesse fazer isso? Uma criatura inanimada, sem vida, um mineral, criação divina, passar a falar? O homem em sua arrogância, século após século, era após era, sempre sonhou em superar a Deus com suas torres de Babel, sua nova ordem mundial. Mas o Salmo 2, que nós cantamos tanto na igreja, nos lembra que aquele que habita nos céus ri de todos eles. O Salmo 2 nos lembra que o Senhor zomba de todos eles, porque ele já estabeleceu um rei sobre o seu santo monte Sião. Quem é este rei? É o grande profeta que o mundo já conheceu. Quem é esse rei? É aquele que de Sião proclama a sua poderosa palavra, o seu santo evangelho, o qual diz que todo aquele que confessa o seu santo nome, esse será salvo. Seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus. É aquele que nós adoramos e honramos mais uma vez juntos nesta noite. Quais são as aplicações práticas, então, desse primeiro encontro com essa história impressionante de Balaão, sua jumenta e o rei Balaque?
Primeiro que existem algumas coisas sobre as quais não precisamos orar. Essa é a primeira aplicação prática com respeito à passagem desta noite. Existem algumas coisas sobre as quais eu e você não precisamos orar. Lembre-se, o que a palavra nos ensina é que quando Deus, por sua revelação, a Bíblia Sagrada diz para não fazermos alguma coisa, quando Ele diz não para a gente, nós não precisamos orar para saber qual é a sua vontade. Foi o que Balaão estava tentando fazer com Deus. Deus disse não, você não vai amaldiçoar o meu povo, você não vai fazer isso. E ele dizia então, depois de declarar a palavra de Deus para aqueles delegados do rei Balaque, fica um pouco que eu vou orar a Deus, para saber se ele não mudou de ideia. Veja aqui no versículo 12, em resposta à pergunta de Balaão, o Senhor deixou claro, e é o cerne da passagem de hoje para nós. Então disse Deus a Balaão, na primeira consulta dele, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo. Qual a razão? Porque é povo abençoado. Essa é uma verdade preciosa, irmãos, que nós precisamos abraçar nesta noite. O povo de Deus é um povo abençoado por Deus. É por essa razão que Cristo Jesus nos ensina: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. É por essa razão que a Bíblia nos ensina que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente. Lembre-se da lista na carta aos Romanos capítulo 8. Nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Balaão não precisava mais orar sobre aquilo que Balaque queria que ele fizesse, porque Deus já havia dito a ele em sua palavra. Ele não precisava orar para verificar a vontade de Deus. A vontade de Deus já havia sido claramente revelada para ele de forma inequívoca, em sua palavra e por sua palavra. E assim, meus irmãos, quando Deus falou em sua palavra, não precisamos então orar mais sobre isso. Entretanto, com muita frequência nós nos achamos fazendo exatamente o que Balaão fez. Deus nos dá uma ordem que não nos agrada, ou Ele nos proíbe algo que o nosso coração anseia, e mesmo assim nós começamos a cogitar a perspectiva de buscar sua orientação por meio da oração para determinar o que Ele deseja que nós façamos. Essa é uma oração desperdiçada. Lembrem-se, essa primeira aplicação, ela é extremamente necessária para nós hoje. Há algumas coisas sobre as quais você não precisa orar a Deus. Quando Deus lhe diz não, ou quando Ele diz sim em sua palavra, Ele não está brincando, Ele está falando sério. De fato, essa é uma das lições que aprendemos quando Balaão volta pela segunda vez, depois de receber uma oferta de maior ganho para amaldiçoar o povo de Deus, e ele vai consultar a Deus novamente em oração. Ele estava desperdiçando energia, fôlego, ele estava irritando ainda mais ao Senhor, porque ele não estava de forma verdadeira arrependido. Ele já sabia o que Deus queria que ele fizesse. E, na verdade, irmãos, esta palavra é importante para nós, porque isso nos mostra muita coisa a respeito do que nós buscamos e daquilo que nós não queremos fazer e que Deus nos manda claramente fazer. Segunda aplicação: além de uma obra da graça em nossos corações, os animais são mais sensíveis à presença e à vontade de Deus do que nós. Se não formos objeto da graça de Deus, se a graça de Deus não operar em nossos corações, além dela, os animais, eles são
muito mais sensíveis e veem coisas que nós, como homens caídos, não podemos ver, mas que Deus revela a eles. Por que razão? Porque aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, eles não têm poder para parar de pecar, porque eles não querem parar de fazer isso. Talvez você esteja aqui nesta noite e não acredite no que eu estou dizendo, mas eu posso lançar um desafio a você. Você pode querer provar que eu estou errado no que eu estou tentando lhe dizer, tentar me mostrar que é possível para pecadores mortos em seus delitos e pecados cessarem de pecar. Mas o desafio é simples: pare de pecar. Nem mesmo o crente regenerado, ele consegue fazer isso. Nem mesmo aquele que teve o seu coração transformado pela obra da graça de Deus, que é mais sensível à presença e à vontade de Deus do que os homens pecadores, mortos em seus delitos e pecados, conseguem fazer isso. Mas qual é a grande ironia desta passagem? Deus estava lembrando a Balaão e a nós: os animais conseguem. Por isso que a Escritura faz muita referência à criação, atribuindo algo maravilhoso. O canto dos pássaros é para o louvor a Deus, ainda que você o aprisione em uma gaiola e ele esteja ali cantando, e você acha que ele está cantando para você, lê do engano, ele está continuando a louvar a Deus, porque ele foi feito para isso, não foi para louvar você. Quem é você? Você não o criou. Essa é uma verdade preciosa, irmãos, e ela nos lembra como o Senhor, por vezes, nos humilha através de situações claramente simples, mas poderosas ao mesmo tempo. Lembre-se de Nabucodonosor, quando o seu império era o maior e o mais poderoso do Antigo Oriente. E certa feita, capítulo 4 do livro de Daniel, ele se vangloria de tudo aquilo e ele se considera divino. O Senhor o faz agir como um animal. Seus cabelos crescem, suas unhas também, a sua barba desgrenha e ele vai para o campo e ele começa a agir como um animal selvagem. Ele perde o juízo. Quem faz com que ele recobre o juízo? Ele mesmo vai testemunhar isso. O Deus dos céus fez isso comigo. E porque Ele restaurou o meu juízo, eu o exalto e eu o louvo. Esta é a segunda aplicação, irmãos, muito importante para nós. Se não for a obra da graça operada em nossos corações, jamais esqueçam disso. Animais, eles continuarão sendo mais sensíveis à presença e à vontade de Deus do que nós. Terceira verdade: a palavra de Deus não depende da estima de seu mensageiro. Deus pode usar um jumento se Ele quiser, é o que nós acabamos de aprender. Deus pode usar um jumento para profetizar, se Ele desejar. A verdade da palavra de Deus não depende da capacidade do mensageiro, não depende da estima do pregador, se ele é reconhecido, mundialmente famoso, se ele é procurado ou buscado. A verdade da palavra de Deus nunca dependerá disso. Deus, por vezes, usa mensageiros para trazer uma palavra cujas pessoas ou caráter são incongruentes com a verdade que está sendo proclamada. Quantos servos fiéis não morreram na história da igreja pregando a palavra de Deus para homens que visivelmente odiavam aquela mensagem e ao seu Cristo? Não é isso que nós aprendemos na passagem de hoje, os versículos 28 a 30, quando aquela jumenta de Balaão começa a falar
Veja, ela vai chamar o profeta ao bom siso. Ele não estava conseguindo ver o que ela estava conseguindo ver, porque Deus havia revelado àquele animal. A jumenta, assim como o homem, é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. É possível que na criação, originalmente, alguns animais tivessem uma capacidade semelhante à do homem. Lembrem-se que nem mesmo Balaão se assusta quando a jumenta começa a falar com ele. A prova disso é que a história não estava tão distante de um momento em que a serpente, o antigo dragão, se comunica com Eva. Eva não se assusta quando ela começa a falar com ela. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Ela não corre. Imagina se você chega hoje na tua casa e o teu pastor alemão começa a falar como o pastor presbiteriano da tua igreja. Você vai se assustar. Ele está conversando comigo, eu nunca vi cachorro falar. Eva não se assusta. Eva conversa com a serpente. É possível que esse tipo de comunicação pudesse acontecer, mostrando o Senhor ao homem, que ainda que fosse o homem e a mulher imagem e semelhança de Deus, eles não eram indispensáveis. Eles não poderiam ser considerados como aqueles os quais Deus dependia para fazer alguma coisa. Essa é uma lição importante também para nós nesta noite. Deus não depende da nossa capacidade, da nossa inteligência. Deus não depende da nossa estima para fazer a sua palavra poderosa operar nos corações dos pecadores. Quarto lugar, quando sua jumenta fala com você, isso mudará para sempre seu relacionamento com ela. Veja que os versículos 28 a 30 mostram isso. O que acontece enquanto Balaão tem essa conversa com o seu animal? O que está acontecendo ali? Imagine se fôssemos os israelitas e estivéssemos ouvindo Moisés narrar aquela história para nós, com os nossos filhos ali ao nosso lado, naquele acampamento, sentados ouvindo toda aquela história sobre como aquele rei maligno Balaque estendeu a sua mão, tentando benefícios por meio de um profeta mau, ganancioso, e como o Senhor então mostrou claramente que ninguém poderia tocar em seu povo ou amaldiçoá-lo, porque aquele povo era um povo abençoado. Imagine você ali ouvindo aquela história e o seu filho então perguntando a você se aquele profeta pagão estava discutindo com a sua jumenta, e ele impressionado com a jumenta ganhando aquela discussão. E o ponto é exatamente esse, irmãos, é assim que os inimigos de Deus e os inimigos do seu povo, por mais nefastos que sejam, por maiores que sejam, em domínio das artes das trevas, é assim que eles são em comparação com o poder soberano do Deus vivo. Deus faz com que eles se rebaixem a ponto de dialogar com o jumento. É um tipo de zombaria, é uma forma de desprezo, de humilhação da raça humana, que ainda hoje se considera tanta coisa e nega o nome do seu poderoso Criador, e nega o nome do seu Filho Jesus Cristo. Mas existe um quinto e último ponto nesta aplicação, que para mim seria a grande lição de toda essa história. Deus estava garantindo a Israel, nessa história, a sua soberania sobre todas as nações. A sua soberania sobre o poder das trevas, uma vez que Balaão era conhecido por esse tipo de magia.
Ele estava assegurando a Israel sua soberania sobre um profeta impiedoso e ganancioso. E de que maneira então ele faria isso? No verso 32, olhem novamente, emitindo o seu julgamento sobre Balaão. E qual é? Lembre-se o que o anjo do Senhor diz: eu saí para me opor a você, porque o seu caminho é perverso para mim. Lembre-se, se alguém está julgando você em um tribunal, o que isso significa? Que este homem ou mulher que está julgando você tem autoridade para fazer isso. O verso 32 nos lembra, Balaão era conhecido como um poderoso feiticeiro, e agora, contratado por um rei mau para amaldiçoar o povo de Deus, ele está sendo acusado diante de Deus, e Deus emite o seu juízo sobre ele. Ele vai fazer isso dizendo: eu sou soberano sobre você, eu faço com você o que eu quiser. Ele diz: eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a essa jumenta deixaria com vida. Ao julgamento de Deus sobre este profeta: você é perverso. Deus então vai demonstrar a sua soberania sobre os poderes do mundo e os poderes espirituais. Ele vai revelar a perversidade moral de Balaão, e ele vai demonstrar ao seu povo pelo que ele tinha por aqueles que ele salvou e estava conduzindo à terra da promessa. Segunda verdade, no verso 35 aprendemos: Deus instruiu Balaão por uma segunda vez, quase na mesma linguagem que usou anteriormente, e o anjo do Senhor então no versículo 35 disse o quê? Vai com os homens, mas fala somente o que eu te disser. Balaão havia acabado de ter os seus olhos abertos. Diante dele o anjo do Senhor com a espada à sua frente. Agora ele está dizendo para ele ir com eles, para não amaldiçoar o povo. E a pergunta de Balaão é: será que eu posso seguir? O Senhor quer que eu retorne? Se Balaão estivesse verdadeiramente arrependido, ele nem faria essa pergunta, ele tomaria o caminho de volta para a Mesopotâmia. Mas o que é que acontece? Deus vai instruí-lo em seu decreto soberano para humilhar ainda mais aquele profeta e ao rei de Moabe. Ele revelaria que os desejos perversos do coração de Balaão jamais triunfariam, e Deus então transformaria o mal em bem. Aqui você vê mais uma vez a soberania de Deus sobre todas as coisas. E finalmente, verso 38, a cena que é impressionantemente hilária. Verso 38 então, adiantando-me, diz assim: respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti, quando ele chega lá em Moabe. Acaso poderia eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei, esta palavra eu falarei. Ou seja, ele se demora, mas ele chega. E então, quando perguntado, ele vai dizer: você não sabe que dia eu tive hoje? Em outras palavras, você não sabe o que eu enfrentei. Um anjo me tentou matar 3 vezes e eu não consegui ver isso, só o meu animal enxergou tudo isso. Eu estava para ser morto e olhe, eu vim até você, mas eu não posso fazer o que você quer que eu faça. Veja que coisa impressionante, irmãos. A palavra que Deus colocar em minha boca é essa palavra que eu devo falar. Imagine o rei olhando para ele: o acordo não é esse? Como é que você então vem até mim, eu contrato você e você não vai amaldiçoar o povo que eu quero que você amaldiçoe? Sem querer, Balaão estava confessando mais uma vez diante do mundo de sua época que ele não era nada. Ele vai até Moabe
e ele vai dizer: olha, eu não posso dizer nada contrário a Israel, porque eu sou subserviente ao Deus da aliança. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Esta é a mensagem para nós hoje à noite. Deus não é limitado pelas circunstâncias. E essa verdade é tão preciosa para nós, meus irmãos, porque se estamos descansando e confiando somente em Jesus Cristo, não podemos jamais nos considerar meras vítimas das circunstâncias, porque o nosso Deus não é limitado por elas. Mesmo que essas circunstâncias sejam falsos profetas que se levantem contra nós para nos destruir, lembrem-se, eles jamais poderão frustrar os planos do nosso Deus. Eles jamais conseguirão destruir a soberania do nosso Deus. Nenhum poder do inferno poderá fazer isso. Nenhum plano humano jamais poderá nos arrancar das suas preciosas, dadivosas mãos. Se nós acreditássemos mais nisso, irmãos, nós teríamos uma vida muito mais triunfante em nossa fé. Nós enxergaríamos uma passagem que por vezes lemos e até somos tentados a não acreditar. E perceberíamos como o nosso Deus é grandioso. Nosso Deus nos lembra em sua santa palavra que nada poderá nos tocar. Nada. Não foi assim com seu servo Jó? Satanás só pôde ir até onde Deus permitiu que ele fosse, porque o nosso Deus não é guiado por circunstâncias. Nós também não podemos ser guiados por elas. Nada irá além do seu poder soberano. Lembrem-se, meus irmãos, mais uma vez desta verdade hoje à noite. O corpo da nossa irmã já está aqui no anexo. Nós oramos pela restauração da sua saúde, pela saúde de seu irmão. Aprove a Deus restaurar a saúde de seu irmão, mas foi vontade dele chamá-la à sua presença, recolhê-la em seus braços. A pergunta é: teria sido o plano de Deus frustrado? Teria o Senhor falhado naquilo que planejou para essa família, para a sua igreja, que estava orando incessantemente e clamando a Deus por sua vida? Não, absolutamente nada pôde frustrar os planos de Deus. Mas Ele continua a nos lembrar que nós dependemos dEle para tudo. Nele nós devemos esperar. Nele nós devemos sempre confiar. Nem mesmo a morte, repito, pode nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. A mesa do Senhor nos lembra disso. Quando comemos o pão e bebemos o vinho, unidos a Cristo, sua morte, sacrifício, nós somos lembrados disso. Nada nos separa dele, absolutamente nada. Essa é uma verdade, irmãos, que precisa ser resgatada e abraçada por nós. Quem fala a vocês é apenas um instrumento. O que move tudo é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Deus não depende de nós para absolutamente nada. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou. Ele declarou que ninguém pode nos amaldiçoar. Porque um dia o seu Filho unigênito se fez maldição em meu lugar e em seu lugar. Onde reside a nossa bênção? Porque nós somos um povo abençoado. Porque nós pertencemos àquele que nos amou primeiro. E é por essa razão que nós o amamos. Nosso amor falha. O amor dele dura para sempre. Oremos.
Soberano Deus, nós te agradecemos mais uma vez por tua palavra nesta noite. Tu que falaste por aquela jumenta e abriste os olhos do profeta Balaão para que enxergasse o anjo do Senhor. Reconhecemos hoje que nada te escapa e nenhum coração pode frustrar os teus planos. Reconhecemos que tu és aquele que sustenta o universo pela palavra do teu poder e ainda assim, Senhor, te importas com cada um de nós, mesmo quando falhamos em discernir e reconhecer a tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, por confiarmos em nossos próprios interesses, esquemas, ao invés de nos prostrarmos diante de ti em humilde submissão. Livra-nos, Senhor, da presunção que busca te manipular por meio de orações mecânicas ou rituais vazios, que nossas súplicas sejam sempre expressão de um coração rendido ao teu propósito, disposto a dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nos concede, ó Senhor Deus, a sensibilidade nesta noite para reconhecer a tua voz em meio ao barulho do mundo, a coragem para obedecer, mesmo quando o teu caminho parece contrariar os nossos desejos, a fé para crer que tu és Senhor soberano, capaz de usar o mais humilde dos instrumentos para revelar a tua glória, ainda que sejas uma simples jumenta. E assim como Israel diante de Balaão, nos deleitemos na certeza de que nenhum plano humano, nenhuma força do mal pode frustrar os teus decretos. E descansemos em teu amor, firmes na confiança de que o Senhor nos guarda pelas mãos de Cristo, nosso Salvador, que vive e reina contigo na unidade do Espírito para todos sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém.